Então, dando continuidade na série aqui das nossas videoaulas, atual treinamento para auxiliares odontológicos, nós vamos falar sobre a anatomia dentária, parte 2. Como já falamos numa primeira gravação, falamos das generalidades. Agora nós vamos falar das particularidades. Então, ainda falando da notação dentária, nós vimos numa outra apresentação que nós dividimos a boca toda em quadrantes. Então temos 4 desenhos iguais, onde em cada quadrante a quantidade de dentes é o mesmo e os nomes se repetem. E a visão que temos quando olhamos um desenho da boca, que chamamos de odontograma, é como se nós estivéssemos vendo alguém com a boca aberta, de frente para nós. Ora, se tem alguém de frente para nós, nós precisamos entender que o que aparece no desenho, sendo o lado esquerdo do desenho, vai ser o lado direito do paciente. E o que é o lado direito do desenho vai ser o lado esquerdo do paciente. Já falamos isso num outro vídeo, apenas para lembrar. Então, vamos pegar como exemplo aqui o quadrante superior direito, onde nós temos do dente 11 até o dente 18. Já vimos isso também em uma outra aula. O dente 11 nós vamos contar da direita para a esquerda. Lá no odontograma, que é o desenho que nós usamos na nossa ficha para marcar aonde tem cárie, aonde tem algum apontamento, uma cavidade, uma abfração, algum tipo de mancha. Então é preciso que nós façamos anotações nessas regiões. Então aqui, olha, nessa primeira parte do desenho, em cima, nós temos a vista de frente, que é chamada de face vestibular. Depois a gente vai explicar por que vestibular. É o nome que é dado para essas faces aqui da primeira parte de cima do desenho. Depois, se nós olharmos o dente por cima, a parte que mastiga propriamente dita, vai depender se forem dentes posteriores, que são o quarto, quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo da direita para a esquerda, chamarão de faces oclusais, e se for o primeiro, o segundo e o terceiro, nós vamos chamar essa face de incisal. Vamos ver um pouco mais à frente também. E se nós vermos o dente por trás, do fundo da boca para frente, nós vamos chamar, dependendo se for no arco superior ou inferior, de palatina ou lingual. Atualmente, está sendo muito usado o lingual para as duas arcadas, tanto superior quanto para inferior. Por quê? Porque palato é o nome correto, anatômico, para o céu da boca. Então, as faces dos dentes que são voltadas para o céu da boca, a gente chama de palatina. E as faces que são voltadas para a abertura da boca ou vestíbulo é chamada de vestibular. Então, essas faces que são chamadas de vestibular vão estar em contato com a parte de dentro do lábio. E as faces que estão voltadas para o céu da boca, nós vamos chamar de palatina quando for na arcada superior e lingual quando for na arcada inferior. Mas também nós podemos sempre usar o termo lingual, visto que os dentes de cima também tocam na língua. Então, como nós vimos no esquema aqui, nós temos uma outra imagem que mostra, do dente 11 até o dente 18. Cada dente vai ter, então, um número e um nome. Por exemplo, começando da direita para a esquerda, o dente 11, ele é da classe dos incisivos. O dente 12 é da classe dos incisivos. Então, esses dois dentes aqui são incisivos. O 11 eu vou chamar de incisivo central e o 12 de incisivo lateral. O terceiro dente na sequência serão os caninos, são aqueles dentes mais pontudos que nós temos na boca, vulgarmente chamado de presas. Então, esse daqui já é uma outra família de dentes. Então, falamos dos incisivos, que são os dois primeiros. Depois nós temos uma outra família de dentes, que são os caninos. Esses 3 primeiros são considerados dentes anteriores.
Estamos aqui exemplificando só o lado direito da boca da arcada superior. A parte esquerda, o lado esquerdo da boca, vai seguir a mesma regra, tanto para cima quanto para a arcada inferior, a parte de baixo. Depois nós temos dois dentes na sequência que são de outra família, a família dos pré-molares, que é o dente 14, chamado de primeiro pré-molar, e o dente 15, chamado de segundo pré-molar. Sempre nessa sequência. Então nós falamos da família dos incisivos, a família do canino, a família dos pré-molares, e agora nós viemos para outra família, a família dos molares. Então nós temos na anatomia normal, né, na anatomia de costume, sem variação, 3 dentes molares. O 16 é o primeiro molar, o 17 é o segundo molar e o 18 é o terceiro molar. Essa dentição é uma dentição permanente de adultos. Para a dentição infantil decídua, chamado vulgarmente como dente de leite, existe uma outra numeração e uma outra nomenclatura. Também existem molares, existem incisivos e caninos, mas não existem os pré-molares, que isso numa outra aula consideraremos. Então aqui nós temos o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Para ficar didático, nós dividimos aqui na tela, olha, as famílias de dentes, como nós já explicamos. Os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Uma outra coisa importante, que também vai ser recapitulado ali na frente, mas já adiantamos, esses 3 dentes primeiros aqui, do 11 ao 13, é considerado dente anterior. E do 14 ao 18 é considerado dente posterior. Aqui, olha, então nós vamos falar um pouquinho mais do incisivo e da quantidade de raízes que eles têm. Mais para frente vai ficar mais claro esse assunto. O incisivo central, ele tem uma raiz. O incisivo lateral superior tem uma raiz. O canino tem uma raiz. O primeiro premolar superior tem 2 raízes, na maioria dos casos. Podem haver alterações e variações anatômicas. O mesmo acontece com o segundo premolar. E todos os molares superiores possuem 3 raízes. Tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. Perceba que mesmo o primeiro molar possuindo 3 raízes, o segundo molar possuindo 3 raízes e o terceiro molar possuindo 3 raízes, ele tem uma formação diferente e isso varia de pessoa para pessoa. O desenho ele não será exatamente assim em todas as pessoas. Quando ele é muito junto, nesse 18 aqui, por exemplo, na maioria das vezes a gente fala que as raízes são fundidas e ela parece uma única raiz cônica, mas na verdade são 3 raízes. Essa informação é importante para uma aula lá da frente do avançado, quando a gente for falar na parte de endodontia e da anatomia interna do dente, que é dos canais. Tá? Então aqui embaixo nós temos as coroas, nessa cor da pele aqui, esse bege mais claro, e as raízes aqui na parte de cima. Toda a parte da coroa fica para fora da gengiva, fica exposto, é o que mastiga. E toda a parte amarela aqui é a parte que fica implantado no osso alveolar. Um outro ponto também, que nós consideraremos um pouquinho mais para frente, mas já podemos adiantar aqui, é que esses 3 dentes anteriores aqui têm função de corte. Então eles são afiados como uma faca. Já os outros 5 posteriores, eles têm função de triturar. Então eles têm função como se fosse de pilão, de triturar, para mastigar. Essa informação é importante porque daqui a pouco vamos falar das faces dos dentes. E aí nós vamos ver que do incisivo central, lateral até o canino, a face cortante leva um nome
E nos premolares e molares, a face triturante leva um outro nome. Então, dentro da anatomia dental e da classificação dos dentes na boca, nós podemos dividir também em uma outra classificação. Dentes unirradiculares, então nós temos aí na primeira figura um incisivo numa vista vestibular, depois numa vista interproximal, pode ser mesial ou distal, vamos explicar um pouquinho mais para frente. Depois nós temos dentes birradiculares, que são compostos de duas raízes. Nós temos aí então o exemplo de um dente 14, um primeiro premolar. Temos na visão vestibular o desenho de cima e nas visões interproximais de baixo, que seriam a mesial e a distal. E depois um terceiro exemplo de um dente multirradicular. Então a gente não costuma falar trirradicular. Então é unirradicular, birradicular ou multirradicular. Ok? Lembrando que para essa aula nós estamos usando a arcada superior. Na arcada inferior vai haver variações anatômicas. Os pré-molares inferiores normalmente têm uma única raiz e todos os molares inferiores são duas raízes. Então, apenas para ficar claro que isso é apenas um exemplo. O que a gente quer destacar nesse slide aqui? Os dentes que são anteriores, que têm a função de corte do alimento, essa face de baixo aqui, essa face que vai ter o contato com o alimento, ela tem que ser afiada como uma faca. Então, no desenho que está embaixo do 11, 12, 13, nós vemos uma visão incisal de um dente 11, por exemplo, onde vocês podem perceber que tem a vista, a face vestibular em cima, que é o que está voltado para fora, a face lingual ou palatina, que está aqui embaixo, e no meio, entre a distal e a mesial, uma linha bem fina. Bem, essa é a face do dente que corta o alimento, que faz a laceração do alimento, por exemplo, de uma proteína, de uma carne. Nós usamos estes dentes para fazer esse tipo de corte. Depois de cortar com o dente o alimento, nós vamos jogar com a língua para a parte posterior da boca, onde o alimento vai ser triturado. E é aí que nós dizemos que o dente é a primeira fase, junto com as enzimas salivares, é a primeira fase da digestão. Então, a digestão do alimento começa na boca, porque nós cortamos e trituramos, misturando com os fluidos salivares que vão degradar esse alimento para ser absorvido depois, durante todo o processo digestivo no sistema digestório. Então, aqui nós temos o dente 14, 15, 16, 17, 18. Essa face que está voltada para baixo aqui do desenho, voltada para os números, o desenho de baixo tem uma vista de frente dessa face. E essa face a gente chama de oclusal. Então, o que nos anteriores são incisais, nos posteriores são oclusais. Então, olha a quantidade de faces que a gente já considerou, né? Faces vestibulares, linguais, palatinas, mesiais, distais, oclusais e incisais. Isso vai ficar mais claro agora à frente. Então, aqui nós temos destacado os anteriores, que possuem face incisal de corte, e os posteriores, que possuem faces oclusais para mastigação, trituração. Vamos ver agora o exemplo de um dente 11, para a gente poder esmiuçar um pouquinho as faces. Então, olhando de frente esse dente 11, nós temos a face vestibular, que é o que está voltado para fora, para o vestíbulo. Então, buraco, né? Abertura é sinônimo de vestíbulo. Então, o que está para fora, tocando o lábio, é essa face do dente. Depois, a parte de dentro, a parte de trás, que está voltada para o céu da boca ou para o palato, onde nós conseguimos encostar a nossa língua no dente por dentro quando estamos em repouso, essa é a face palatina do dente. Vamos considerar que nós estamos falando apenas da parte da coroa do dente, que é essa parte mais clara no desenho. Tá bem? Embora a gente possa falar a face mesial, a face lingual da raiz, vamos considerar didaticamente, para esse início mais básico, falar apenas da coroa.
Depois nós colocamos o dente de lado e a gente tem uma face mesial e uma face distal, que um pouquinho mais para frente a gente vai entender qual que é a diferença de uma e de outra, porque elas são muito parecidas. Mas é como se a gente virasse o dente de um lado e depois de outro. Muito bem, e aqui uma vista de cima, que é o que nós consideramos no slide anterior. Lembrando que esse é um dente anterior, então ele possui face incisal. Esse erro é muito comum na hora de anotar. E os sistemas, normalmente, de prontuário eletrônico, né, eles já avisam que dentes anteriores não é oclusal, e sim incisal. Agora nós temos aqui um slide que vai falar a respeito dos dentes posteriores. E aí eu peguei como, por exemplo, um dente 16. Né? Olha que interessante. Nós temos na primeira figura uma visão vestibular. Tá? Então essa é a face vestibular. Você consegue perceber que ele tem 3 raízes, né? Então, apenas para título, não é uma coisa que precisa ser fixada nesse momento, mas ele possui 3 raízes, né? Uma que está para o lado esquerdo aqui, olha, uma disto vestibular, por exemplo, a que está para o lado direito uma mesio vestibular, e a que está lá atrás, no meio, é chamada de palatina. Por quê? Porque ela está em direção ao palato, ou céu da boca. Certo? Agora olha a segunda imagem, olha. Aqui nós temos uma visão palatina, uma visão lingual do dente. Por isso que a raiz palatina ficou na frente, porque nós estamos vendo ela por trás. E as próximas 2 imagens falam a respeito do dente visto de lado, como se fosse um dente extraído da boca. Dentro da cavidade bucal, essa visão é uma visão mais difícil de ver. Mas conhecendo a anatomia dental, nós conseguimos entender melhor. E depois aqui tem um exemplo do primeiro molar, como que é a anatomia da face oclusal. Lembra que eu falei que parecia um pilão? Então ele tem alguns morrinhos, vales, que seriam aqui embaixo, essas cicatrículas e fissuras, que é onde um dente, o de cima, vai fazer a oclusão com o de baixo e vai triturar o alimento. Vamos recapitular? Então aqui a gente tem uma arcada superior. Lembrando que todo o princípio é passado depois para a arcada inferior, mesma coisa. Mas para não ter que ser repetitivo para todos os quadrantes, ou os 4 exemplos, a gente pegou do 11 ao 18 e depois a gente segue a mesma linha de raciocínio. Agora vem uma dica importante. Pega essa boca olhando uma boca aberta. Aqui, olha, no meio nós temos o céu da boca, aí o arco dentário, e a parte onde tem essa numeração significa que é a parte de fora da boca, por exemplo. Então todas as faces dos dentes que estão voltadas aqui para a numeração são as faces vestibulares. Todas as faces dos dentes que estão voltadas para o céu da boca são chamadas de palatina. A face que nós estamos olhando bem de frente, que é a que mastiga e a que corta, do 13, 12, 11, 21, 22, 23, são as incisais. E de todos os outros pré-molares e molares, são as oclusais. Assim ficou fácil, não é? Agora, e a mesial e a distal? Então pense no seguinte, trace uma linha passando no meio da boca. Vamos chamar essa linha de linha média. Todas as faces que forem voltadas para a linha média, nós vamos chamar de face mesial. E todas as faces que foram voltadas para distante da linha média, nós vamos chamar de distal. Isso vai ficar fácil de entender quando a gente olhar dente por dente. Então você vai imaginar que seja uma seta. Todas as faces que forem para distante do meio, distal, e voltadas para o meio mesial. Por exemplo, olha, a face mesial do dente 11 tem íntimo contato com a face mesial do dente 21, porque inverte o lado direito do lado esquerdo. Então, observe que no dente 11, a face do lado direito dela na figura vai chamar mesial. E a face do lado esquerdo dela, que toca no dente 12, vai chamar distal. Ou seja, a face distal do dente 11 toca na mesial do 12.
A face mesial do 12 toca... A face distal do 12, perdão, toca na mesial do 13. A distal do 13 toca na mesial do 14. A distal do 14 na mesial do 15. A distal do 15 na mesial do 16. A distal do 16 na mesial do 17. A distal do 17 na mesial do 18. E a face distal do 18 não faz contato com nenhum outro dente, ele tem um extremo livre. Do lado esquerdo é a mesma coisa. A mesial do 21 tem contato com a mesial do 11, porque os dois estão em íntimo contato com a linha média. Então é o único caso em que mesial encontra mesial. Depois disso, a distal do 21, que é a face que está mais distante do meio, voltado para o fundo, é chamada de distal e tem íntimo contato com a mesial do 22, e assim sucessivamente, como nós explicamos do lado direito da boca, que está apresentado no lado esquerdo do desenho. Se ficou alguma dúvida, podem deixar no comentário que a gente pode depois talvez gravar uma aula mais detalhada a respeito disso. Mas acredito que assistindo a aula mais de uma vez e na prática, essa técnica ela vai ficando cada vez mais simples de se entender. Haverão outras aulas a respeito de anatomia dentária, onde nós vamos entrar aí na parte da anatomia interna do dente e das estruturas formadoras do elemento dentário. Essa é uma produção do site Odonto Valoriza, que tem o objetivo de, através de videoaulas, descomplicar o entendimento de práticas odontológicas e faz parte do curso de treinamento para auxiliares odontológicos. Se você não é inscrito no canal, nós convidamos a inscrever-se e a compartilhar esse tipo de conhecimento com profissionais que trabalham na área da saúde ou que tenham interesse de conhecer um pouco mais a respeito das práticas odontológicas.